A agricultura é um dos principais motores da economia brasileira, com reflexos diretos e indiretos na vida de todos os cidadãos. Para falar sobre os trabalhos alcançados nesta área pelo Senado em 2024 e as perspectivas para 2025, convidamos o presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o senador Alan Ricke. Senador, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ô, Márcio, alegria nossa debater a agricultura, debater a reforma agrária. A agricultura brasileira, uma potência nesse mundo, somos o maior produtor de alimentos do planeta, o único capaz de produzir alimentos com sustentabilidade, com tecnologia e sem precisar derrubar nenhuma árvore é o Brasil. Diferentemente de países que querem impor a nós um regime de regulamentação ambiental, e nós já obedecemos um código ambiental muito severo, que é o nosso Código Florestal, e o Brasil segue aí na frente como o maior produtor de alimentos do mundo. Isso, senador, aproveitando esse gancho do Brasil no cenário mundial e a relação com outros países, um dos fatos mais importantes do ano que afeta a agricultura diretamente foi a assinatura, enfim, do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O que é esperado agora, depois da assinatura do acordo, que vai chegar aos detalhes, né? Qual a expectativa? Mais de 20 anos de negociações, de tentativas de se evitar esse acordo. Você viu esses últimos movimentos na França, por exemplo, do Carrefour, do parlamento francês, contrário ao acordo União Europeia-Mercosul. Mas é bom que se diga, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, o maior exportador de alimentos do mundo. A Europa, hoje, a União Europeia, tem seu papel, tem seu valor na nossa balança comercial, mas não são os maiores compradores dos alimentos brasileiros. Nós temos aí a China, Estados Unidos e outros países como maiores compradores. No entanto, o Brasil tem, neste acordo, o objetivo também de melhorar as trocas comerciais de alguns produtos brasileiros em determinados países europeus. Então, todo esse avanço, toda essa construção da quebra também de tributos e impostos, né, redução gradativa de alguns tributos e impostos, também favorecerão principalmente o Brasil, que é um grande exportador de alimentos. A gente espera que não tenhamos mais tantos percalços, né, num acordo que, para nós, é muito vantajoso do ponto de vista do aumento das nossas exportações. Sim. A comissão discutiu porque existe já uma regulamentação europeia para a compra de produtos brasileiros, assim, em relação ao desmatamento. Isso, às vezes, prejudicava um pouco as nossas exportações, né? É verdade. Esse acordo pode melhorar isso, facilitar um pouco as coisas? Olha só, eu trouxe até um resumo que eu vou te entregar, Márcio, tratando desse tema. Essa questão da regulamentação europeia, que é o EUDR, né, que é uma regulação sobre desmatamento e queimadas, prevista para entrar em vigor no final deste mês de dezembro, né, teve aí algumas prorrogações. Veja só, nós começamos a falar sobre medidas protecionistas. A Europa, notadamente a França, subsidia pesadamente sua agricultura. Pesadamente. Estava passando por um momento interno difícil, com várias manifestações de agricultores, e precisava dar alguma resposta a isso. Com o seu papel de protagonista, junto com a Grã-Bretanha, junto com a Alemanha, dentro do bloco europeu, a França, né, apresenta uma série de medidas, começando com a declaração do CEO do Carrefour, né, Alexander Bompard, declarando aí que a carne brasileira, o Carrefour não compraria mais essa carne, e nem do Mercosul, porque toda a série de questões ambientais, e sem detalhar. No momento em que você vai fazer um levantamento da rastreabilidade da nossa carne, dos produtos da agricultura no Mercosul, você vê que nós fizemos e estamos fazendo dever de casa muito melhor do que eles. Vamos lá. Quanto de floresta de reserva a França tem hoje? De áreas preservadas, compara com o Brasil. A Amazônia brasileira, né? Mais de 90% do seu território preservado. Cada vez mais uma agricultura tecnológica, utilizando menos defensivos agrícolas, utilizando mais propriedade para produzir mais alimento, sem precisar aumentar o volume de desmatamentos. E eu falo de desmatamento legal,
Porque, por exemplo, no bioma amazônico, Márcio, você pode utilizar de 100 hectares que você adquirir, você pode utilizar 20%, ou seja, 200 hectares, para a sua produção agropecuária e 80% você precisa preservar. Agora, quando você tem uma restrição desse tamanho no bioma amazônico, você tem que ter as técnicas de produção mais avançadas. Você precisa tirar o melhor da terra que você pode utilizar para a produção agrícola. E o Brasil é um exemplo para o mundo de boa utilização. Nós temos problemas? Claro que temos. Temos queimadas, infelizmente ainda acontecem, queimadas que fogem do controle, uma questão cultural em muitos estados brasileiros, de se tocar fogo no roçado para depois plantar. Isso é terrível, isso tem que acabar. Mas sabe como é que acaba isso? Dando assistência técnica ao pequeno produtor. É o Banco da Amazônia oferecendo as linhas de crédito de financiamento, que linha de crédito custeio, todo ano tem que pagar, mas o financiamento para o pequeno produtor ter acesso à mecanização agrícola, para melhorar as condições de tecnologia no campo, as condições de investimento para a sua produção ser melhor e menos poluente, obedecendo hoje esse marco regulatório que o Brasil acaba de aprovar, inclusive aqui no Senado, do carbono. Então nós temos uma série hoje, não é, de exemplos para o mundo. E o que aconteceu foi um movimento de protecionismo francês, não é? E que redundou depois numa fala infeliz de outro deputado francês no parlamento daquele país, comparando nossa carne a lixo. Nós aprovamos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 2 votos de repúdio, tanto ao Carrefour quanto ao deputado francês, pelo desconhecimento, pela propaganda enganosa, pela fala distorcida, mentirosa a respeito do agro brasileiro. Porque se o Brasil já exporta para a Europa é porque cumpre os requisitos todos, né? E exporta há mais de 40 anos, cumprindo todas as regras europeias, que não são fáceis. É certo. O senhor falou aí da tecnologia em prol do agricultor, principalmente do pequeno agricultor. Foi aprovado esse ano pelo Senado a questão da conectividade no campo, né? Que ajuda isso. Você tem internet, facilita a logística, facilita o planejamento, tudo, né? Como esse projeto agora vai ser votado na Câmara, né? Como foi a tramitação aqui e o que ele pode trazer de bons resultados para a nossa agricultura? Conectividade no campo, a gente fala de acesso à internet, de acesso a serviços que são tão fundamentais e que hoje são comuns no perímetro urbano. Mas quando você chega na zona rural, Márcio, você tem dificuldades. O projeto de autoria do senador Jaime Campos teve como relatoria o nosso relatório e nós aguardamos agora que a matéria prossiga, né, na Comissão de Direito Digital. Institui uma política nacional de conectividade no campo, né, promove a inovação e o desenvolvimento dessas novas tecnologias para o agronegócio, com foco na sustentabilidade da agricultura, estimula o uso de tecnologias digitais da conectividade na cadeia de produção agrícola, com vistas às reduções dos custos de produção. Se você for numa grande área de produção, um grande plantio de soja, você vai ver tratores que operam sozinhos, por GPS, né? Tratores que a gente chama de o trator autônomo. Ele opera sozinho, né? Com um máximo de avaliação da área, com todos os sistemas de tecnologia que você tem. Hoje você pode pulverizar uma lavoura com drone. Você tem hoje sistemas de irrigação também totalmente ligados à tecnologia, à internet, com data, com hora para poder fazer a irrigação. Então, essa conectividade que tem que chegar, o sinal de internet. Para tudo isso funcionar, o sinal de internet tem que chegar no campo. Então, tudo isso faz parte, né, de preocupações nossas e esse projeto é extraordinário, né? Parabenizar o senador Jaime Campos. Eu tive a felicidade de ser o relator na CRA e aprovar a matéria. De grande importância, de grande relevância para o agro brasileiro. Agora vamos de uma extremidade à outra, lá, dos desafios no campo, que a gente estava falando agora, a conectividade é um deles, né? Para a cidade. Foi aprovada também a Política Nacional de Agricultura Urbana, né? Na cidade, quais são os desafios? E esse já foi sancionado, né? Sancionado. É um projeto que visa fortalecer a produção das hortas dentro da cidade. Eu sou do tempo que a minha avó, no quintal da casa dela, ela tinha a horta dela. Aí ela plantava o alface, o cheiro verde, a chicória,
a cebolinha de palha, né? Tinha tudo na horta da minha avó. Ela tinha, inclusive, mastruz, que é é uma planta lá da nossa região, que é muito boa, né? É um antioxidante natural, combate inflamações, é uma delícia. Não sei se você já ouviu falar do mastruz com leite. Sim, não é só banda de forró, não. É um produto maravilhoso da Amazônia. E ela tinha tudo isso. Quando a gente tinha alguma doença, ela fazia um chá de mastruz, ela pegava, fazia um chazinho de limão com alho pra gente, usava o mel que meu avô trazia da roça, né, trazia das áreas rurais, e a gente foi criado dessa maneira, né, com aquele produto dentro da cidade. O projeto é muito interessante, ele amplia, né, a possibilidade de você utilizar áreas urbanas para a produção de alimentos, né, estimula esse trabalho das cooperativas no perímetro urbano e periurbano, que são as áreas próximas da cidade, né? Promove a educação ambiental, a produção agroecológica também, porque tudo isso tem que vir junto, tem que vir acompanhado de uma nova mentalidade de destinação correta do resíduo, de uso de biomassa para insumo como adubo, como a gente sabe que o Brasil, ao aprovar toda uma regulação acerca disso, a gente precisa obedecer e ser exemplo para o mundo, né? Gera, né, alternativa de renda de atividade ocupacional a populações dentro do perímetro urbano, uma série de outras medidas, já é lei, né, e a gente espera que tenha realmente um bom alcance dentro dos perímetros urbanos e volte àquela cultura, né, de se ter as hortas dentro da cidade, de você ter no perímetro periurbano também a produção de alimentos. Agora vamos lembrar de um capítulo difícil deste ano, que afetou tanto o perímetro urbano quanto o rural, que foram as chuvas no Rio Grande do Sul. Depois os agricultores ficaram com todas as sequelas, né, que aquilo lá causou. Como que a comissão trabalhou com isso? Como que pôde ajudar para a recuperação do Estado lá? Olha, nós aprovamos uma matéria extraordinária. Essa matéria foi aprovada na CRA, eu fui o relator. Eu falo do PL 397/2024, de autoria do senador Messias de Jesus de Roraima, que inicialmente previa a prorrogação dos financiamentos rurais adquiridos por produtores do estado de Roraima, que foram vítimas da estiagem que Roraima sofreu no ano de 2022, se eu não me engano. Ao pegar o relatório, ao pegar o texto do projeto, eu disse, não, vamos fazer um relatório, e assim pactuei com o Messias, fizemos um substitutivo, alteramos, né, profundamente, mas de uma maneira que ele se tornou ainda mais importante para o Brasil. Por quê? Porque nós acabávamos de sofrer o impacto da inundação no Rio Grande do Sul, da tragédia humana no Rio Grande do Sul. E quantos não foram os produtores rurais atingidos que perderam toda a sua lavoura, perderam seus equipamentos e perderam entes queridos, perderam familiares, trabalhadores. Um sofrimento que você não pode medir. Então, nada mais justo do que permitir a esse produtor rural, o de Roraima atingido pela seca, o do Acre atingido pela cheia e depois pela seca, deste ano que foi a mais severa da história, o produtor do Rio Grande do Sul, aquele do Pantanal que teve todo a sua produção queimada, nada mais justo do que permitir a esse produtor ter uma prorrogação de prazo para o pagamento do financiamento de toda a safra que ele perdeu. A gente não falou de anistia, Márcio. Falamos de uma prorrogação para dar tempo desse produtor rural se reestruturar. Imagine a questão também emocional, a resiliência, tudo que passa. Imagine você perder sua casa. Verdade. Viu uma inundação acabar com tudo que você tem. Destruiu todo o patrimônio que você tinha. Mas você paga o financiamento da sua casa. Aí o banco bate na tua porta. Ô, Márcio, tem que pagar o financiamento. Você diz, como? Você vai cair na mão de um agiota? De um bandido? Não, você vai dizer, banco, eu não tenho condições hoje, me dá mais um prazo, eu sou bom pagador, eu vou trabalhar e vou pagar. Concomitantemente a isso, também solicitamos a abertura de linhas de crédito excepcionais para os nossos produtores. Então, a matéria foi aprovada na CRA, foi aprovada no Senado, foi para a Câmara sofrer um grande debate lá. Eu não sei por que cargas d'água, alguns deputados, né, da base do governo são contrários a uma matéria dessa. Eu queria entender a cabeça de um cidadão desse. É inadmissível ser contrário a matéria dessa. A matéria, então, é aprovada na Câmara e o presidente veta. O presidente, que é oriundo de um estado sofrido, né, que tem muitos produtores,
na região ali do semiárido nordestino, que também já passou por isso, produtores que perderam tudo em sua produção nas grandes secas do Nordeste brasileiro. Como é que veta uma matéria dessa? Então, hoje na FPA, esses debates na FPA que nós temos feito, nos almoços nós temos feito na FPA, nós debatemos a derrubada desse veto. E porque a FPA é, para esclarecer para os telespectadores, a nossa frente parlamentar da agropecuária, né? Então, esse tema é fundamental. Esse veto precisa ser derrubado e a gente garantiu uma prorrogação. Nós não estamos impactando em nada a economia, né? Nós não estamos propondo anistia, nós não estamos propondo um empréstimo a perder de vista, não. Novas linhas de crédito, que é tema de outra matéria, mas nesta especificamente é apenas uma prorrogação a mais por 12, 24 ou 36 meses, dependendo de cada caso. Outra questão importante também que foi debatida e aprovado no Senado este ano, em relação a esse pequeno agricultor, de ajuda ao pequeno agricultor, foi o PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento, né, da Agricultura Familiar. Isso, como que isso impacta para esses pequenos produtores do Brasil? O PRONAF ele é um programa extraordinário, criado com o objetivo, né, de garantir ao pequeno produtor, ao produtor médio, a todos os produtores rurais, o acesso a linhas de crédito. PRONAF, FNO e essas linhas de crédito, Márcio, que hoje ajudam o produtor rural a ter o recurso para que ele possa exatamente fazer os investimentos na sua produção, são fundamentais, né? O debate em cima disso foi tratado na nossa comissão, juntamente com outros temas importantes, né? Quando a gente fala aqui de acesso à linha de crédito, também não adianta a gente ter o PRONAF, ter uma linha de crédito extraordinária, mas não ter exatamente a liberação pelos bancos de fomento. O que eu quero falar aqui é exatamente disso. Como é que a gente tem um plano importante, né? Nós aprovamos o relatório, né, do projeto de lei que instituiu, né, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né, e o Plano Safra como políticas permanentes, ou seja, a partir de agora, a partir desse relatório, e a gente espera que a gente consiga aprovar isso como uma lei, né, é que a gente tenha uma política permanente para a agricultura familiar. E aí eu falo do Plano Safra, que também é muito importante. Ora, se você considerar essas duas linhas, a aprovação, né, dessa matéria na nossa comissão foi considerado um marco para o produtor de pequena escala, que a gente chama do produtor da agricultura familiar, amplamente elogiada por garantir o crédito acessível e apoio contínuo aos pequenos produtores, né? As entidades como a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, destacaram, né, que a aprovação desse texto vai proporcionar mais segurança econômica aos pequenos produtores, ao produtor da agricultura familiar, porque ele sabe que aquela linha de crédito é permanente, que o próximo governo ou alguém que lá na frente não entenda como um programa social, porque tem esse aspecto social, acabe com o PRONAF ou com o Plano Safra. Então, a gente espera que a gente aprove como lei, porque vai trazer uma segurança no campo para aqueles que mais precisam. Isso pode ser concluído já no ano que vem? Eu espero que sim, que neste ano de 2025 a gente consiga aprovar essas matérias, uma vez que elas têm um alcance social extremamente relevante. Verdade. Um outro programa também de incentivo à agricultura, que também foi aprovado no Senado, é o de desenvolvimento para fertilizantes, da indústria de fertilizantes, né? O Profert. É um projeto de autoria do senador Laércio Oliveira, foi relatado pela senadora Tereza Cristina, nossa ex-ministra da Agricultura. Essa matéria hoje está na Câmara dos Deputados e ela institui um programa de desenvolvimento da indústria de fertilizantes, né? Aprimorando a atual legislação tributária para o setor de fertilizantes na forma de incentivar o seu desenvolvimento e solucionar algumas ineficiências que existem hoje no sistema, né? O Profert concede, conforme o caso, a suspensão do pagamento com posterior conversão em alíquota zero ou isenção do PIS, COFINS e PIS, PASEP, COFINS e do IPI sobre esses fertilizantes. O objetivo é propiciar mais investimento, mais investimento também em fertilizantes cada vez menos prejudiciais ao campo
e mais biológicos, cada vez melhores para a produção e para o meio ambiente. Hoje em dia o Brasil importa muito, né? Precisa importar muito fertilizante. Imagina, com a guerra da Rússia com a Ucrânia, o Brasil compra muito fertilizante desses países e aí nós com uma política, com o Brasil com uma política que torna mais acessível a produção de fertilizantes, a gente pode um dia ter a nossa independência. Certo. Em relação às energias renováveis, o uso das energias renováveis na agricultura, na pecuária, isso está avançando também? Eu acho fundamental, porque, veja, o mundo inteiro fala cada vez mais do fim da utilização dos combustíveis fósseis. O Brasil é um dos países com o maior potencial do mundo em produção de energia limpa, hídrica, solar, eólica, todas elas. Então, você debater as energias renováveis na comissão, para quem está em casa, o projeto é bem interessante. Ele inclui o incentivo à aquisição de equipamentos para a produção de energias renováveis entre as prioridades da política agrícola. Ou seja, você tem sua propriedade rural e você quer uma linha de crédito para comprar um trator, ou você quer um financiamento, você quer um incentivo para a aquisição de um equipamento. Você vai ter. Agora, para as energias renováveis, a gente precisava criar, né, fatores que estimulem a utilização cada vez mais da fonte de energia solar, da eólica. O Brasil tem uma capacidade de geração de energia solar extraordinária, né? Lá na Amazônia, por exemplo, nós temos sol mais de 300 dias por ano, 330 dias. Você vai ter ali no máximo por ano uns 30 dias mais nublado e mesmo assim tem sol. Então são mais de 330 dias por ano que você tem muito sol na Amazônia. Então esse projeto estabelece que, dentre as prioridades da política agrícola, deve constar o incentivo à aquisição de equipamentos que utilizem energia solar, eólica, biomassa, né, para a produção de energia limpa e sustentável por meio de linhas de crédito diferenciadas, como eu falei ainda há pouco, principalmente voltado para os pequenos agricultores, né? O grande agricultor, muitas vezes, ele já tem uma experiência creditícia com os bancos de fomento que lhe garante, às vezes, a maior facilidade de tomar uma linha de crédito, de tomar um financiamento. O pequeno, não. Muitas vezes, você tem exigências como é necessário que o pequeno tenha uma experiência creditícia anterior com o banco para que, como se ele está pegando pela primeira vez. Então, são coisas assim que a gente precisa avançar, nós precisamos ter mais sensibilidade, né? Eu sempre digo, né? Eu tenho um enorme carinho pelo Banco da Amazônia, né? Tenho muito respeito pelo presidente Luiz Lessa. Mas o Banco da Amazônia não é banco comercial, é banco de fomento. Se a gente começar a pensar o Banco da Amazônia apenas como banco comercial, acaba todo o seu propósito, que é garantir linha de crédito a juros diferenciados para produzir o Brasil continuar produzindo. Sim. Já que nós não temos como dar os pesados subsídios que os franceses, os ingleses, os alemães dão aos seus produtores agrícolas, à sua agricultura, a gente tem que pelo menos ofertar linha de crédito e o banco tem que entregar esse financiamento. Porque o que nós mais ouvimos, infelizmente, é a dificuldade de acesso ao crédito. Se você tem assistência técnica na produção, você tem lá as EMATERs, com gente qualificada cada vez mais, não faz tempo que não tem concurso, tá? Lá no meu estado do Acre, por exemplo, o mais jovem da EMATER tem 58 anos. A turma quer se aposentar, Sim, não tem concurso, o que vai acontecer com o órgão, com o passar do tempo, ele vai deixar de existir. Pode ficar inoperante. Pode ficar inoperante. E, mesmo assim, esses bravos guerreiros ainda continuam atendendo, continuam dando a sua contribuição, mesmo com a avançada idade, com tanto tempo de serviço. Mas daqui a um tempo eles vão querer se aposentar, é justo, é direito deles. E aí, como é que vai ser? Não tem concurso? Nós temos que partir para outros tipos de investimento. Por exemplo, eu tenho uma emenda parlamentar junto ao MDA para a gente garantir assistência técnica ao produtor. Temos emenda parlamentar junto ao INCA para garantir georreferenciamento e regularização fundiária. Temos emenda parlamentar junto ao MAPA para garantir o equipamento para o pequeno produtor. Por exemplo, se é um pequeno produtor de farinha lá no Acre. Sabe que no Acre, mas tem a melhor farinha do mundo, né? Você sabia disso? Não. A melhor farinha do planeta. Vou deixar um saco de farinha do Acre para você comer, fazer uma farofa de ovo. Farofinha de ovo com manteiga. Agora aquela manteiga gorda. Sim. Aquela manteiga, tipo, fazer aqui propaganda para eles, tá? Cabeça de touro, aviação, aquela Italac gorda, aquela manteiga boa de botar no pão quentinho, chega, vai derretendo, aquilo é uma maravilha. Você pega aquela manteiga, corta uma cebolinha, um alhozinho, joga a farinha e frita o ovo. Mas antes do ovo fritar, quando ele está molinho, aí tu joga a farinha.
Aí depois você me disse se vai ser a melhor farinha, a farofa da tua vida. Nós temos a melhor farinha do Brasil, isso com origem, inclusive com o selo de indicação geográfica de origem da Embrapa e do INPE. E você é pequeno produtor, você quer ter acesso a casas de farinha móvel, por exemplo, que elas garantem uma maior produção de sacas de farinha para você. Então, nada mais justo do que você ter acesso a esses recursos para adquirir o seu equipamento, para adquirir a sua casa de farinha móvel e produzir ainda mais. Então, é isso que eu digo. Cada vez mais o Brasil produz. Se tiver melhor acesso ao crédito, vai produzir mais. E se nós tivermos mais assistência técnica ao pequeno produtor, ele não vai queimar, ele não vai desmatar, ele não vai sofrer, né, os embargos na sua propriedade, que muitas vezes sofre por não ter o CAR, por não obedecer um critério de legislação ambiental. Então, cada vez mais, o conhecimento, acesso ao crédito e assistência técnica são fundamentais para a nossa produção aumentar. Tá certo. Senador, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim já muito rapidamente. Mas obrigado por todos esses esclarecimentos, essas informações e opiniões importantes aí. Eu que agradeço, Márcio. É uma alegria conversar com todos os amigos aqui da TV Senado, do programa, e dizer que a nossa Comissão de Agricultura, ela encerra o ano e eu vou entregar em suas mãos com a maior produção da história. Eu me sinto muito honrado. Nós, até a data que a gente gravou essa entrevista, esses números vão aumentar, viu, gente? Essa entrevista é gravada, você está assistindo aí no mês de janeiro, mas até a data que a gente gravou essa entrevista, nós tínhamos 68 proposições, 36 projetos apresentados, uma boa parte deles aprovados, 2 pareceres de orçamento, 30 requerimentos, perdi a conta das audiências públicas que nós fizemos e muitos outros. Fizemos fiscalização, recebemos o parlamento da Finlândia no nosso parlamento, inclusive a fala dos deputados da Finlândia e senadores. O mundo precisa saber mais como o Brasil produz com sustentabilidade. Porque a imagem que passam do Brasil lá fora é que vocês estão destruindo a Amazônia, estão acabando com tudo, queimando tudo. E não é verdade. Quando eles participaram da nossa reunião, eles viram que a gente produz com responsabilidade, obedecendo o meio ambiente e com maior produtividade do mundo. Tá certo. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado. Este programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.